quando a gente acorda tão feliz. De novo, vamos começar. Como aqueles, sabe aquele dia mais perfeito, sabe aquele sentimento bom, sabe quando a gente acorda tão feliz e distribui abraços com aquele sorrisão. E eu tô assim ultimamente, eu vendo a vida diferente. Quem não gosta de carinho, que atira o primeiro te amo. Espalhar amor, 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 seja onde for. Amor, amor, coração atento, explosão de sentimento. Eu vou deixar vocês cantando. Hoje eu só vou espalhar amor, vou espalhar amor, seja onde for. Coração atento, explosão de sentimento. Hoje eu só vou espalhar amor. É, espalhar amor, como é importante. Bom, eu gostaria de saber, Fernanda, porque eu estou curioso, o pessoal está usando bem a voz? Vai lá. Olha, padre, bastante gente sim, salmistas aqui, cantores no Ministério de Música, inclusive o Vinícius diz assim: moro em Tubarão, tenho 11 anos e sou da comunidade de São Brás. Gosto muito de cantar, mas tenho um cisto na corda vocal, por isso faço fono. Padre, será que vocês podem falar sobre esse assunto? Que São Brás nos abençoe, abraço fraterno. Então, claro que vamos falar, né, doutora? Vamos falar. Inclusive, posso falar, Betinha? Pode, claro. Por favor, fale tu. Vai lá, Beth. A Beth, ela teve um problema de um calo vocal. Eu tenho, na verdade, assim, eu sou surda de um ouvido, né, do lado esquerdo. Não ouço nada. Eu sabia, mas eu não iria contar. Não tenho vergonha dessas coisas. Uma salva de palmas a ela, gente. Eu acho que Deus, Ele... E olha, Deus pode ter tirado um ouvido, mas deu uma competência na voz que supriu todas as outras necessidades. Ele trabalha bem com o material que tem. E isso sobrecarrega... Esse esforço, por não ouvir de um lado, sobrecarrega um outro lado da prega vocal. E esse trabalho intenso fez com que criasse alguns nódulos e calos. Alguns têm solução, outros eu tenho que aprender a conviver com eles. Mas estou aí na atividade, graças a Deus. Vamos tocar no assunto? Vamos direto? Vai lá, por favor. Primeira pergunta que teve lá, ela falou de calo, outro falou de cisto. Nós sabemos do que gravou com vocês. Zezé de Camargo e Luciano. Sim, o Zezé de Camargo teve um problema. Sim, fez cirurgia, né? Fez cirurgia. Como que você pode... tem cura? Calo, cisto, esse tipo de doença. Zé, como é que fala? São problemas de voz, naturalmente, tem cura, mas é preciso identificar o quanto antes. Então, um dos sintomas mais fáceis para identificar um problema de voz é a rouquidão. De modo geral, todo mundo acha que a rouquidão é normal, que é bonito ficar rouco, que é charmoso. Só que a rouquidão é um indicativo de que a saúde vocal não está boa. E sempre que alguém apresentar uma rouquidão por mais de 3 semanas, tem que ir ao médico otorrinolaringologista, que ele vai fazer um exame das cordas vocais e nesse exame ele vai identificar se existe um nódulo, um cisto ou se existe algum outro tipo de alteração. Cada alteração de voz tem um tratamento adequado e é muito importante reforçar que profissionais da voz tendem a usar a voz com mais intensidade. Veja aqui o senhor usando a voz de uma forma tão intensa e por isso tem mais risco de desenvolver o problema de voz. Eu acho que o principal também, doutora, a gente convive com muitos, né, parceiros, companheiros de trabalho e quase todos têm a mesma história que a gente, que é começar a cantar, mas sem nenhum acompanhamento profissional, né? Sim. Isso faz que, no começo da nossa carreira mesmo, eu comecei... Até mesmo de aula de canto, né? Acaba aprendendo sozinho. Eu comecei, né? A gente é meio autodidata. Na adolescência, eu comecei na adolescência, naquela coisa de troca de voz, eu sofri bastante. E principalmente que eu também tinha uma fenda nas cordas vocais. Eu tinha uma dificuldade para certos tipos de execuções e tal, até descobri que eu tinha... Muito por conta do refluxo que eu tinha também, né? essa fenda, do refluxo. Com outro assunto importante. Gente, então fica aí, Dona Maria, seu Zé, Rede Vida Evangeliza. Aí, obrigado. Rede Vida Evangeliza.
se você ficar mais de 3 semanas com rouquidão, não acha chique não. Existe cantores que, vamos lembrar um cantor, quem é bom aí? O microfone está aberto, que tem um cantor que tem voz rouca por natureza, Eros Ramazzotti. Não, tem muitos casos. Aí não dá para comparar. Mas, gente, você ficou rouco. Mas mesmo assim, toda a rouquidão tem que ser pesquisada. Tem que ser pesquisada. Isso é importante. Por exemplo, no caso que ele pediu para falar sobre o cisto, existem algumas alterações que a gente chama de alterações estruturais mínimas. Ou seja, a pessoa já nasce com, vamos chamar assim, um defeitinho de fábrica na laringe, nas pregas vocais. Que era o caso que você tinha uma fenda. Sim, é. Não, a fenda é depois. Mas o cisto é uma alteração. Entendi. E aí ele vai ser sempre rouco. Errado, né? Já é o uso errado. É o uso errado. Gente, nós vamos ainda falar, e a próxima conversa aqui vai ser sobre os cuidados básicos que se tem com a voz. E também sobre alimentação em relação à voz. Pode ser? Pode. Tem profissionais que usam a voz de uma forma muito legal. Veja lá. Nesta quarta, no Rede Vida Evangeliza, o padre Reginaldo Manzotti vai falar sobre o poder da voz. A voz tem muito poder, mais poder ainda a imaginação de quem ouve a voz. Há muitos anos eu trabalho com a voz e eu sou a voz das chamadas do programa Rede Vida Evangeliza, apresentado pelo padre Reginaldo Manzotti. Marcelo, a gente vai pegar daqui, ó. E onde vai? Vamos só no Todos os Caminhos Valem, tá? Tá bem. 1, 2, 3, foi. A palavra em si, pessoa, a etimologia dela é persona, ou seja, pelo som. Você é o que você transmite através da sua voz. A tua emoção, ela vem através da voz. Cada voz tem a sua característica, é como uma impressão digital. Desenvolver essa impressão digital, essa forma de narrar textos, é o que vai diferenciar os profissionais que estão trabalhando. A voz, ela transmite a tua emoção, o teu estado emocional, e ela transmite também, além da comunicação, dela comunicar aquilo que você quer dizer, ela transmite emoção. Uma frase interessante, para quem não sabe onde vai, todos os caminhos valem. Por isso que tem gente igual barata tonta, né? Você já viu barata tonta quando você sai do bueiro, vai pra lá, vai pra cá e não chega em lugar nenhum? O poder da voz, nesta quarta com o padre Reginaldo Manzotti, no Rede Vida Evangeliza. Gostei dessa. E vamos juntos dizer: São Brás, ó Deus, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livrai-nos dos males da garganta. Ó Deus, por intercessão de São Brás e para nós, de todos nós, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livrai-nos dos males da garganta. Otávio Augusto e Gabriel, eternos namorados. Partida, os seus braços descobri o amor. A ela entrego minha vida, se preciso for. Posso cruzar o oceano, buscar em qualquer lugar. Eu sei que não vou encontrar amor tão profundo. E se for um sonho, não quero acordar. Só quero viver cada momento, amar, amar. Há quem duvide desse amor, mas a gente é tão feliz de amar. Será pra sempre meu dom. Amigos, amantes, eternos namorados.
Há quem duvide desse amor, mas a gente é tão feliz. Te amar será pra sempre meu dom. Amigos, amantes, eternos namorados. Nunca me senti tão amado. Composição de quem? Essa música é a composição do Otávio Augusto e do Gabriel. Você tá também, apaixonado? É, já fui muito Você apaixonado. falou em ex-mulher. Rapaz, eu presto atenção que você não tem noção. E foi naquela fase, nessa fase? Eu acho que foi... Essa Foi música antes, é uma né? música bem antiga. Eu fiquei 12 anos casados. Certo. E essa música foi antes da gente casar, eu acho, que eu compus. E agora tá solteiro? Tô solteiro, já fazem 3 anos. Que Deus abençoe e coloque uma Amém. Maria de Deus na tua vida, né não? Não, eu acho que essa parte assim, tô solteiro, devia falar mais alegre, né, cara? Tá certo. Eu queria continuar a conversa, porque eu não gosto de deixar as coisas no ar. Vamos falar dos cuidados básicos que uma dona de casa, qualquer pessoa tem que tomar. Quando acorda, tem alguma coisa para fazer com a voz? Tem. Tem algum exercício? Olha, exercício é uma coisa muito individualizada e cada caso pede um tipo de exercício. Mas uma coisa que todo mundo pode fazer é trabalhar com uma boa mastigação pela manhã, que já relaxa. Mastigar? Mastigar. Comida? Mastigar e... Mastigar comida mesmo. Ah, tá, eu achei que era... No próprio café da manhã... Achei que era ilusório, assim, sabe? Não. Tem feito bastante isso, mastigo bastante comida. O Manzotinho faz muito isso, o Jean faz muito isso. Vai virar desculpa pro Jean. Vai ser desculpa. Mas também não existe um que você pode... a pessoa pode ter esse hábito de bocejar com som. Bocejar com som é muito bom. De manhã, fazer gargarejo. Tem exercícios mais específicos, mas uma coisa muito útil para uma dona de casa, por exemplo, é perceber que a sua voz é referência para os outros. Então, se, por exemplo, ela grita muito, vai chamar alguém que está lá no quarto, grita, acaba criando um hábito negativo. Tem gente que só fala gritando, né? E dentro de casa é uma competição, quem fala mais alto vai chegando. Só berra. Família de italiano. É verdade. Sim. Tá, e tem mais uma coisa. Eu fazia a pergunta. Uma pessoa não gosta do seu timbre. Ela acha que alguém comenta e às vezes sofre bullying. Sim, né? É muito comum isso. É possível fazer alguma coisa? É possível. A primeira coisa é fazer as pazes com a voz, ou seja, criar um hábito de se ouvir. Porque quando nós falamos, a nossa voz, ela é percebida por nós no momento da fala de um jeito. Então eu estou falando e estou sentindo a vibração interna, isso deixa a minha voz diferente da forma como o senhor está me ouvindo. Mas no momento que eu vou ouvir no gravador, essa voz, ela vai causar uma estranheza. Nossa, eu confesso para vocês, eu tinha pavor de me ouvir no rádio. Nossa, uma voz tão bonita. Eu tinha pavor, é verdade. Mesmo, né? Até a Beth, eu fiz aula com a Beth, ela disse, eu falo, não gosto, mas eu tive que aprender a gostar da minha voz. Isso daí, então veja, quanto mais nós nos ouvimos, ou seja, nos ouvimos com a voz gravada, essa diferença vai minimizando. E aí é fazer as pazes com a voz nesse sentido. Entendi. Hoje ainda tem tecnologia, é mais fácil, né? Você gravar a voz e tal. Antigamente tinha aqueles gravadores com aquelas fitas cassete, as duplas. Meu pai tinha costume de ensaiar com o parceiro dele. Aquilo lá era a verdadeira parta dupla, né? O cara é verdade, você ensaiava para ver, não é verdade? Mas eu vi tão ruim, né? O Danilo faz parte, eu gravo muita coisa e mando, né? E a gente fica escutando, ele fala, não, aqui, pegou, foi na minha. Mas ótimo, porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma voz mais aguda, mais, como diz, uma voz de gralha, né? Uma voz... Mas tem como corrigir? Tem como corrigir e é um trabalho sustenido. Poderia tentar. Sim, mas é uma correção que parte muito dessa observação, de que momento que a pessoa utiliza mal a voz, por que ela fala com a voz mais para cima, e todo mundo tem como melhorar a voz. Uma pergunta que chegou hoje, que a gente falou que ia falar do assunto, eu não posso estender muito, mas quando que um pai deve dar atenção e perceber que o filho precisa de fonoaudióloga? Se for no aspecto da voz, toda vez que a criança apresentar rouquidão, da mesma forma como o adulto, a criança rouca, que tem dificuldade para falar, que vai jogar futebol, volta sem voz, brincou muito, a voz alterou,
também tem que fazer uma consulta com o É médico normal otorrino. uma criança ela falar aquele jeito engraçadinho que a gente acha, né? É barata, né? Fala tudo meio erradinho, é bonitinho. Quando que passa a ser um problema? Quando a criança se desenvolve ao longo dos primeiros anos, ela está construindo a fala, está desenvolvendo a linguagem. E é normal que a criança fale errado até os 3, 4 anos. E depois disso, é importante ter um acompanhamento. Embora, em algumas situações, quando a criança demora muito para falar, quando ela tem muita dificuldade para emitir os sons com clareza, até mesmo antes dessa idade, já vale a pena ouvir a opinião de um especialista, de um fonoaudiólogo. Concorda, Manzotinho? Tudo em paz? Com certeza. Eu tinha uma duvidazinha que é o seguinte, que tem gente que tem a voz fina e fala assim, eu quero melhorar minha voz, Mas às vezes é a voz da pessoa ou ela tem que mudar essa voz para não sofrer preconceito? Doutora? Às vezes não é a voz dela, porque a voz, como nós conversamos aqui no início, ela é a identidade. Entendi. E muitas vezes a pessoa usa a voz fora do tom para agradar o outro, ou porque foi ensinada a ser uma pessoa mais tranquila, e isso acaba mudando bastante o padrão de voz sem querer. Também tem um processo de aceitação, né? Exatamente. Gente, eu vou para o intervalo e volto já. Essa música, tem muito. Tem a Cida Stark que vai falar sobre alimentação. E me falaram que comer ovo cru faz bem. Essa eu quero ver. Eu trouxe uns mandaram, né? Trazer ovo cru para quem quiser comer. Tem Otávio, Augusto e Gabriel. E, Senhor, qual é a prece de hoje? Por intercessão de São Brás, Livrai-nos dos males da garganta. Para de amar. Eu vou amar mais, vou abraçar mais, eu vou viver